Esta é a segunda parte de uma conversa com o Paulo César Gomes, que é historiador, doutor em História Social, autor do livro Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira, a Visão da Espionagem, e vamos prosseguir conversando sobre o período da ditadura militar no Brasil. Outra afirmação recente, Paulo, é que a ditadura brasileira só perseguiu vagabundos, criminosos, terroristas, e que apenas eles foram mortos, torturados ou investigados naquele período. Essa informação procede? Quem foram as principais vítimas da repressão no Brasil? Um dos grandes mitos que tem sido reafirmados nesse nosso momento histórico presente, né? Nesse momento presente que a gente vem vivendo, que é essa grande falácia de que apenas terroristas, bandidos, ou seja, pessoas que estavam fazendo coisas erradas é que foram perseguidos pela ditadura. E isso, mais uma vez, é um mito que pode ser facilmente desconstruído com base em documentos, e aí eu posso até indicar para vocês onde procurar documentos que comprovam isso, né? Esse período da ditadura militar, como eu já falei anteriormente, ele não foi um período homogêneo. A partir do momento do golpe, em 64, até o AI-5, em 13 de dezembro de 68, que esse ano, inclusive, completa 50 anos desse decreto que realmente provocou um fechamento muito grande, muito maior do que havia antes, ou seja, a relativa liberdade que ainda havia entre 64 e 68 começou a ser cada vez mais restringida. Isso não significa que entre 64 e 68 não havia ditadura e que não tenha havido repressão. É importante lembrar que logo após do golpe existiu o que a gente chama de uma operação limpeza, ou seja, um grande expurgo, não só da Câmara dos Deputados, do Senado, dos meios políticos, de políticos oposicionistas, normalmente ligados a João Goulart, mas também de diversos órgãos da administração pública. E, pasmem, há estudos hoje em dia muito consistentes e baseados em fontes bastante fidedignas que mostram que um dos grupos mais afetados por esses expurgos foram os próprios militares. Os militares sofreram militares que não se encaixavam ou que de alguma forma contestavam aquele avanço do arbítrio, foram expurgados também da corporação. Então há estudos, há um livro chamado A Política nos Quartéis que mostra isso, de uma historiadora francesa chamada Maud Thiriot, que mostra como as Forças Armadas, o Exército especificamente, foi extremamente atingido nesse primeiro momento, logo após o golpe de 64. E, como a gente pode ver, embora o AI-5 tenha de fato endurecido o regime e dado instrumentos legais, né, tipo, para que os militares pudessem criar estruturas repressivas mais sofisticadas, essa escalada repressiva ela já tinha começado desde 64. A gente não pode esquecer que em 64 o SNI já é criado, o Serviço Nacional de Informações, que vira um grande órgão de espionagem ao longo da ditadura. Ele já é criado em 64, mas vai crescendo e se sofisticando ao longo dos anos, até se tornar um grande monstro, como o próprio Golbery do Couto e Silva, que foi o seu criador em 64, fala já mais para o final da ditadura, e ele tem essa fala, né, que ele havia criado um monstro, enfim, porque efetivamente o SNI toma uma proporção enorme na administração pública, não só na administração pública, mas no país de maneira geral. Havia uma intenção de controle social. Quando se relaciona as vítimas da ditadura apenas aquelas pessoas que pegaram em armas para combater o regime, ou os chamados bandidos, terroristas, enfim, isso também existe uma responsabilidade das esquerdas de terem reforçado durante muito tempo, não só os estudos, mas as memórias produzidas pelos militantes de esquerda que alcançaram um boom editorial logo após a redemocratização, no período de abertura política, né,
digamos assim, a partir de 79, quando começam a serem publicadas as memórias, e aí a gente pode falar das memórias de Alfredo Sirquis, de Gabeira, que virou o filme, né, O Que É Isso, Companheiro, e essas memórias acabam reforçando essa imagem, reforçando no senso comum, eu digo, essa imagem da ditadura como uma estrutura dicotômica, né, de um lado, um sistema repressivo que extremamente arbitrário, e de outro, as vítimas, que normalmente eram os militantes da luta armada. Hoje em dia, com o avanço dos estudos e das pesquisas relacionados a esse tema, né, e a abertura de diversos fundos documentais, né, e o acesso a muitas fontes que antes eram sigilosas para os pesquisadores, a gente começa a observar que o SNI, que era essa cabeça da espionagem brasileira, ele não só tinha a intenção de perseguir militantes políticos. Hoje em dia, esse acervo, por exemplo, do SNI, ele está localizado no Arquivo Nacional. E ele pode ser acessado de diversas formas, tanto fisicamente ele se encontra em Brasília, mas ele pode ser acessado de diversas formas, inclusive à distância. E quando a gente analisa, por exemplo, o acervo do SNI, a gente observa que cada pessoa que passava pelo crivo daquele órgão, ou seja, alguma pessoa que em algum momento tenha chamado a atenção, justificadamente ou não, do SNI e das suas múltiplas ramificações na administração pública e além, inclusive no exterior, cada pessoa dessas que passava por esse crivo recebia um número, chamado número CADA. E por esse número é possível estimar isso aproximadamente, né? A quantidade de pessoas que passaram pelo crivo desse órgão, ou seja, que de algum momento, que de alguma forma foram monitoradas ou vigiadas. E esse número hoje em dia ele é estimado em cerca de 300 mil pessoas, isso considerando a população brasileira desse período entre 64 e 91, porque o SNI ele só foi desmontado pelo governo Collor em 91. Desmontado entre aspas porque a ABIN que nós temos hoje, ela herdou muito, não só do acervo, mas também do modus operandi do SNI. Então o que a gente pode falar é que essas 300 mil pessoas, obviamente, não eram militantes da luta armada, muitas vezes não tinham nem relação com militância política. E isso basta ir no Arquivo Nacional acessar esses documentos para ver que, às vezes, os motivos mais fúteis faziam com que determinadas pessoas fossem monitoradas. Isso é apenas um lado da repressão. A gente não pode esquecer da censura, da propaganda política, do órgão que foi criado especificamente para caçar corruptos e que, embora isso aparentemente tenha uma conotação positiva, né? Se a gente tem uma visão superficial, lógico, todo mundo quer acabar com a corrupção. Isso não é não há dúvida sobre isso. Mas esse órgão acabou funcionando na ditadura militar como um mecanismo de perseguição política, tanto que as pessoas que eram alinhadas ao regime e que por acaso eram pegas em esquemas de corrupção tinham um tratamento muito diferenciado das pessoas que eram vinculadas a posicionamentos mais à esquerda. E aí a gente pode falar, por exemplo, dos políticos como João Goulart, como JK e diversos outros, que têm processos gigantescos nesse órgão chamado CGI, né, que buscou de toda maneira perseguir esses políticos, tentando enquadrá-los como corruptos. E de fato nunca conseguiram, porque embora os processos fossem gigantescos, eles acabaram sendo inocentados, e mais do que isso, a CGI ela acabou funcionando como uma espécie de tribunal de exceção, porque a pessoa não só não tinha conhecimento do processo, mas ela também não tinha o direito à defesa, né? Então, quando a gente fala em vítimas da ditadura, é preciso pensar
que de maneira mais ampla, a sociedade inteira brasileira, ou seja, ou ao menos a maior parte da sociedade brasileira foi vítima desse período de extremo autoritarismo e arbítrio da nossa história. E quando eu falo isso, a gente pode contabilizar, como eu já falei, com base nesses 300 mil nomes que estão lá no acervo do SNI, mas as inúmeras obras artísticas, televisão, rádio, teatro, que foram censurados, propaganda política, enfim, uma série de mecanismos que foram criados para que a sociedade brasileira fosse monitorada, fosse cerceada, ou seja, havia um modelo de sociedade brasileira imaginada, né, uma sociedade utópica, obviamente, porque não correspondia à realidade, uma sociedade branca, heterossexual, monogâmica, ou seja, todos esses valores muito caros e muito ligados à religião, por exemplo, enfim, e todos aqueles que não se encaixavam exatamente dentro desse modelo acabavam sendo perseguidos. Tanto que, por exemplo, a censura, havia uma censura que era mais voltada para temas estritamente políticos, né? E uma censura que era a divisão de censura de diversões públicas, que tinha um foco mais voltado para as questões morais. Tanto que, por exemplo, há muitos artistas que a gente nem imagina que tenham passado pela censura, e alguns deles foram alguns dos mais censurados. Então, quando a gente pensa em censura a músicos, por exemplo, a gente logo imagina Chico Buarque. Mas a gente não imagina, por exemplo, que os músicos da música brega foram extremamente censurados. Rita Lee, por falar das questões femininas, falar da libertação sexual, foi extremamente censurado. Então é preciso também considerar que não eram só as questões estritamente políticas, mas também as questões morais e comportamentais geraram uma enorme produção desses órgãos que buscavam reprimir, cercear e impor um modelo de sociedade que eles imaginavam ser o melhor para o Brasil, ou seja, uma sociedade, isso que dentro da moral e dos bons costumes, né? Então, nesse sentido, há uma permanência, há uma volta, né, desse discurso conservador, com bastante potência, nesse momento atual do Brasil, em que novamente se observa por parte de determinados grupos sociais conservadores uma rejeição a tudo o que não se encaixa dentro desse modelo, né? Então a gente tem visto, né, muitos episódios de violência contra homossexuais, contra negros, enfim, diversos outros grupos sociais que não se encaixam dentro desse modelo de sociedade branca, heterossexual e monogâmica e tudo isso que eu já falei, e que acabam sendo vistos como como grupos indesejáveis, né? Então é preciso complexificar esse debate, é preciso mostrar que cada vez mais que as vítimas da ditadura foram muitas, e muitas pessoas que foram vítimas da ditadura nem mesmo sabem que foram vítimas. Há muitos casos de pessoas que vão consultar os arquivos dos órgãos repressivos e encontram lá o seu nome e descobrem que sofreram algum prejuízo nas suas vidas profissionais, por exemplo, pelo fato do SNI ter vetado uma promoção de carreira, e essas pessoas nunca souberam disso e vêm descobrir agora. Ou seja, também há muita gente que foi perseguida, que não foi exatamente perseguida no sentido de perceber que está sendo perseguida, mas que teve prejuízos na sua vida e que até hoje nem mesmo tem conhecimento disso, né? Ou seja, é preciso muito cuidado e muita pesquisa sobre essa questão, essa
perspectiva muito superficial, dicotômica entre um Estado que reprime e uma sociedade, em determinados grupos sociais que resistem, é muito superficial e precisa ser complexificada. Em geral, por isso que eu digo, os próprios estudos acabam privilegiando determinados grupos, né? Há muitos estudos, por exemplo, sobre estudantes, sobre a igreja, sobre os operários, mas há muito poucos estudos, por exemplo, sobre as pessoas comuns, sobre as pessoas que não estavam envolvidas em movimentos políticos. Como essas pessoas reagiam, como essas pessoas se comportavam, havia um apoio, o que essas pessoas percebiam daquele autoritarismo, né? Era confortável para essas pessoas. Há muito pouco estudo que considere outras perspectivas fora desses grupos mais emblemáticos, como estudantes, operários, enfim, esses outros que eu já mencionei anteriormente. Como você bem observou, muitas pessoas têm uma memória emotiva favorável à ditadura, que era um período de prosperidade e de segurança, e os trabalhadores não precisavam ter medo. A quem você atribui essa percepção? O Brasil era realmente melhor, mais próspero, mais seguro, ou essa percepção foi maquiada pela ditadura? Não é uma pergunta muito simples, né? É complexo responder, porque, de fato, algumas pessoas viveram, como eu já falei anteriormente, quando a gente estuda história, é sempre preciso considerar a memória e a história, né? Ou seja, a memória de grupos e indivíduos e, ao mesmo tempo, a história que considera essas memórias, mas, ao mesmo tempo, não pode ignorar os diversos outros tipos de fontes para que possa construir um panorama o mais complexo possível e completo possível dentro do que se tem acesso. É óbvio que em determinado momento pode surgir uma fonte que a gente fala, não era bem assim, por isso é muito característico das ciências humanas essa possibilidade de reinterpretar. Então, é bastante complexa essa pergunta, porque os índices de violência durante a ditadura militar, proporcionalmente àquela época, não eram menores do que eram hoje. E isso há muitos estudos que mostram, né? Foi um período em que se viveu a violência, óbvio que de outra maneira, não dá para comparar, é até anacrônico a gente esperar que aquele momento, com a população brasileira que existia naquela época, e hoje, né, com a sofisticação da criminalidade, grupos criminosos do crime organizado, que a gente possa comparar dois períodos históricos completamente opostos em um país em que nunca houve uma política de segurança séria, que efetivamente buscasse resolver os problemas de segurança no país. Então, de fato, é importante considerar que o país vivia sob censura, uma censura bastante vigorosa, bastante severa, não se pode menosprezar o papel da censura em um regime autoritário, e que não deixava que não só os casos de violência, mas até os próprios casos de corrupção, né, porque é um outro mito também que tem sido muito difundido atualmente. Na ditadura não havia corrupção. E tinha muita corrupção, e não só corrupção, essa corrupção mais corriqueira, né, mas grandes esquemas de corrupção, né. A gente pode pensar nas grandes obras que foram efetuadas no período do milagre econômico e a quantidade de esquemas de corrupção que começaram a ser montados nesse período. Existe um livro importantíssimo que já é referência, que se chama Estranhas Catedrais, e que mostra como muitas dessas empreiteiras que hoje estão aí na imprensa como as grandes líderes, né, digamos, dos esquemas de corrupção atual, começaram a operar naquela época. Então, a história nunca é simples, nunca é possível explicar processos históricos e realidades históricas de maneira simples. Qualquer tentativa de explicação que simplifique em excesso, ou seja, que torne as coisas binárias, dicotômicas, é preciso olhar com desconfiança.
o que eu estou dizendo não é que a gente não possa tornar o conhecimento acessível. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a simplificação de tornar as questões extremamente dicotômicas e simplórias, é bom sempre olhar com desconfiança, porque as explicações históricas elas são, por natureza, muito complexas, porque é preciso considerar muitos fatores para se chegar a determinadas conclusões sobre o passado. Com relação à questão especificamente da segurança pública, tratam-se de dois momentos bastante distintos, com desenvolvimento social muito distinto, com sociedades com complexidades distintas, uma sociedade que hoje em dia é muito mais urbanizada do que era naquela época, uma sociedade em que vivia sobre um regime de exceção, um regime ditatorial, com um mecanismo de censura muito eficazes, e de fato foram muito eficazes. Isso basta aí, como eu já falei em mais de uma ocasião, nos acervos de órgãos da censura para ver a quantidade assustadora do que foi censurado, né, na imprensa e em diversos outros veículos de comunicação. Então é bastante difícil comparar dois momentos tão diversos. Então eu atribuo essa memória um pouco idílica sobre esse possível momento de grande segurança, que se podia andar nas ruas com tranquilidade, muito mais a um falseamento do passado, e em determinado momento, há pessoas que efetivamente viveram com segurança porque eram pessoas que tinham uma condição social melhor, moravam em bairros menores, porque a gente nunca pode esquecer que o Brasil é um país enorme, extremamente desigual, em que as pessoas vivem em situações extremamente díspares. Não dá para comparar uma pessoa que vive em uma comunidade carente com uma pessoa que vive em um bairro de classe média alta ou de classe alta, né? Então é preciso traçar um quadro complexo sobre isso. Então falar simplesmente que a ditadura era mais seguro não só em termos históricos, obviamente, não em termos da memória de grupos específicos, mas em termos históricos, não só é falso, mas como pode ser explicado porque é falso, porque havia censura, porque são momentos extremamente distintos da história brasileira, com populações distintas, enfim, e todas essas outras razões que eu já falei e eu posso acabar me repetindo. Mais uma vez agradeço o seu tempo aqui, Paulo. Muito obrigado por compartilhar conosco a informação, e amanhã a gente retorna para a terceira parte dessa entrevista. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!